A B3 liberou ETFs de renda fixa com pagamento de proventos. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos e que ele é um assunto ainda muito embrionário. Então eu vou trazer o pouco que foi divulgado, algumas suposições minhas que podem ser que não estejam certas, para a gente deixar esse tema no radar. E se vocês desejarem, claro, eu posso ir fazendo um acompanhamento ao longo dos meses. Então já comenta para mim se esse assunto te interessa. E se você investe aí em algum ativo de renda fixa, ETF não, né? Porque ainda não tem, mas que paga proventos mensais, semestrais, assim por diante. A gente tem muito aqui o próprio Tesouro IPCA+, os tesouros aqui com juros semestrais, o pessoal gosta bastante, tem uma certa ineficiência tributária, já vamos falar mais sobre isso, mas eu sei que tem muitos investidores que acabam se interessando. Então, notícia aqui bem recente, finalzinho de julho, basicamente aqui a B3 abriu o caminho para esses novos ETFs, novos ativos de renda fixa terem distribuição de proventos. Então eu vou considerar aqui que a norma atual aqui do imposto de renda ainda é 15%, a gente sabe que tem MPs rodando, talvez alguma coisa mude, vamos considerar a regra atual para a gente não se antecipar demais, então só reforçando, vou considerar aqui os 15% de imposto de renda padrão aqui desse momento dessa gravação, tá? Então, basicamente, a B3 publicou aqui um ofício circular, ofício super enxuto, tá? Não tem praticamente nada escrito aqui, então a gente realmente não tem muita informação ainda, mas basicamente aqui a B3 passa, já passou a aceitar a listagem e admitir a negociação de ETFs renda fixa que podem distribuir proventos aos seus cotistas. Então, aqui no meu entendimento, de novo, posso estar errado em algum detalhezinho ou outro, mas isso aqui vai valer para as novas emissões, tá? Para os novos ETFs que vão sendo criados aí, a depender da estratégia, se as gestoras realmente desejarem isso. Então, eles reforçam aqui que esses proventos poderão ser distribuídos, no mínimo de forma mensal, respeitando ali a periodicidade que o regulamento vai assumir. Aqui eles falam que os ETFs de renda fixa, com essas distribuições aí de proventos, não serão habilitados para aceitação em garantia e empréstimo de ativos. Interessante isso aqui, né? Então, para quem usa aí eles como garantia para operar opções, ou até mesmo para empréstimos, eles aparentemente não vão ter utilidade. Muito provavelmente porque o patrimônio desses ETFs vai oscilar de forma não tão convencional. Mas ainda assim, achei um pouco estranho. O que eu também achei estranho é que você ainda não deixou o like e se inscreveu no canal. Se eu fizer isso, eu vou te agradecer muito e não te custa nada. Então, na prática, o que eu estou entendendo aqui é mais ou menos o seguinte. Novos ETFs serão criados e listados, se as gestoras desejarem, claro, se o público também desejar, acho que eles vão ter que fazer uma pesquisa aí, né? E esses ETFs de renda fixa poderão distribuir aí proventos, né? Não são dividendos por conta do nome ser mais específico, mas basicamente eles vão distribuir aí alguns proventos. Então eu vou considerar aqui basicamente que vai ter aquela retenção do imposto de renda na fonte de 15%, teoricamente essa seria ou será a regra aplicada, deixar um asterisco grande aqui, pode ser que isso mude, pode ser que não seja isso, não está claro ainda. E a dinâmica, teoricamente, que vai acontecer é, quando esses pagamentos acontecem, o imposto, teoricamente, é retido na fonte e o patrimônio líquido do fundo, do ETF, vai cair um pouquinho. Pô, Anthony, mas da onde vem esses proventos que os ETFs vão distribuir, teoricamente? Olha, isso aí também tem várias formas e várias fontes, tá? Vai depender muito se o ETF vai ser somente de renda fixa títulos públicos, se vão ter títulos privados também. Ixi, vai depender de um montão de coisa que não está claro. Mas a ideia geral, trouxe aqui 2 exemplos, meio que vai ter que ser isso. Então, de onde é que um ETF ou um fundo, independente se é ETF, onde é que ele ganha dinheiro efetivamente quando é de renda fixa? Basicamente, 2 formas. A primeira delas é quando os títulos que estão lá dentro, eles vencem. O título ele tem um vencimento. Quando ele chega no vencimento, ele vence e ele te dá dinheiro. É assim que funciona com CDB, por exemplo, para pessoa física. É assim que funciona também com um título público, um CRI, CRA, debenture. Sabe lá Deus que vai ter dentro de um ETF de renda fixa que paga proventos, mas o fundo vai receber esse dinheiro de volta. E o que acontece hoje em dia? Ele simplesmente recompra novos títulos daquela modalidade, títulos públicos. Eu trouxe aqui o IMAB, que ele é relacionado aos IPCA+, mas isso vale para todos. Ele fica ali comprando sempre o próximo título daquela modalidade, daquele índice. Ele fica sempre comprando o próximo, girando a carteira. E a segunda forma dele ganhar dinheiro é justamente nesse giro da carteira. Então, o ETF, vamos lá, ele não teve um vencimento de um título, mas em algum momento esse título precisa sair da carteira, mesmo que ele não venceu. Isso acontece para alguns ETFs
que não seguram até o final. Então, nesse giro pode ter algum tipo de ganho, algum tipo de lucro, e isso teoricamente ficaria para distribuição a depender do regulamento. Mas a forma simplificada é, dentre os vários vencimentos aqui de vários títulos, estou pegando aqui o exemplo do IMAB11, só para ilustrar, tá? Quando eles forem chegando ali nos prazos, esses títulos todos vão vencer e o ETF pode distribuir esses lucros para os cotistas. Obviamente, quanto mais dinheiro investido você tem, maior o percentual que você vai receber. Só que aqui causa uma certa estranheza, pelo menos falando de mim, né? Hoje as opções que a gente tem desses ETFs, a maioria deles, tá? Eles não têm ali um vencimento mensal de um monte de títulos, de um monte de cupons, de um monte de coisa. Aqui é uma coisa muito mais anual, sabe? Não tem título vencendo todo mês. Então fica um pouco estranho achar que eles vão só, né, simplesmente sair pagando todo mês com a estrutura que já existe hoje. Provavelmente eles vão ter que reestruturar essa ideia, talvez não usar somente títulos públicos aqui, talvez usar até alguns títulos aí de crédito privado, quem sabe, para conseguir gerar esse pagamento recorrente. Ou, se não, vai virar uma coisa meio tesouro semestral, vai pagar só uma vez ao ano ou 2 vezes ao ano, porque geralmente os títulos públicos ou até os privados, eles não pagam cupons tão altos assim, quanto, por exemplo, uma empresa que paga dividendos, os ETFs que pagam dividendos. Porque, cara, a renda fixa a proposta é diferente, são classes diferentes. Trouxe o exemplo também aqui do LFTB11, só para ilustrar como dentro de alguns ETFs você tem vários vencimentos diferentes dos títulos que estão ali dentro. Então, por exemplo, aqui vence em 2026, 2027, 2028. Teoricamente, quando ele for vencer, ao invés de comprar um novo com todo aquele dinheiro, ele vai simplesmente distribuir parte daquele dinheiro. Né? Não dá para considerar que vai distribuir tudo, porque senão o patrimônio líquido do ETF tende a zero. Então tem que tomar um certo cuidado ali com essa distribuição. Óbvio que não vai tender a zero, é forma de falar, né? Mas dificilmente vai ser distribuído tudo sempre. Provavelmente vai ter alguma regra lá no regulamento. E claro, se você quiser aprender a analisar os ETFs, tanto de renda fixa, renda variável, entender o mercado como um todo, tem aqui o Capital Certo para te ajudar justamente a investir melhor e não depender de ninguém. Se você tiver interesse nessas 8 horas de treinamento super direto ao ponto, com um montão de bônus para você investir melhor, só clicar ali no primeiro comentário fixado, na descrição, para conhecer mais. O treinamento está super acessível e com um ótimo feedback do pessoal que fez. Então eu sei que a gente não tem muita informação hoje, mas eu quis trazer para vocês para mostrar que desse lado a gente está sempre antenado aí às mudanças do mercado e para falar de que de um jeito ou de outro isso provavelmente vai acontecer e teremos opções. Agora, vão aqueles cuidados de sempre. Não é só porque o ativo paga proventos ou dividendos que ele vai ser útil ou interessante para você. Aqui a gente tem que tomar um cuidado grande, porque se houver aquele 15% retido na fonte na hora da distribuição desse provento, como eu estou supondo que vai ser, você sempre vai ter uma venda forçada de um ativo de renda fixa, que muitas vezes não teria necessidade de você vender, a depender da composição da sua carteira. Então eu tomaria um certo cuidado, não só com o ETF de renda fixa, mas até mesmo os ETFs de renda variável. Sempre que você tem os pagamentos de dividendos, proventos e outras coisas, e tem aqueles 15% que é retido na fonte do imposto de renda, regra atual, ninguém sabe como é que vai ser o futuro, né? Então você está fazendo ali uma venda forçada que nem sempre é boa para sua estratégia e no médio e longo prazo existe uma ineficiência tributária. Ah, Antônio, mas você tem lá a plataforma de análise com as carteiras e tem as carteiras de renda passiva também e tal. Sim, mas são para casos muito específicos. Eu entendo que se você não vai usar esse dinheiro na vida real, para suas contas do dia a dia, um ETF de acumulação ele é muito mais eficiente. Ah, Antônio, mas eu preciso dos dividendos porque me faz sentir melhor, eu acho mais útil para minha estratégia. Sei que a galera sempre comenta isso aqui no canal. Tá? Não tem problema, pessoal. Façam isso de forma consciente de que é menos eficiente no médio e longo prazo. Tem que sempre lembrar que quando esses ETFs, esses fundos, eles recebem os cupons dos títulos públicos ou privados, quando o título vence, quando eles fazem um giro da carteira, eles não pagam imposto de renda, porque a estrutura tributária de fundos e ETFs no Brasil permite isso legalmente. Né? Lá dentro ele não paga imposto de renda nesse giro. E você, pessoa física, eu também, pessoa física, né? Todo mundo, a gente paga. Então tem que tomar um certo cuidado com isso, mas sempre estando consciente. Então comenta aí pra mim o que você achou dessa novidade, se vai ser útil, se não vai. Eu sei que não tem muita informação ainda, mas se vocês quiserem, assim que as coisas forem saindo, eu trago ainda mais. E para você que ainda não investe em ETF, se quer começar a investir, vou te recomendar esse vídeo aqui que mostra passo a passo aí super direto para você entender mais do assunto. Grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.